No dia 4 de março foi lembrado o Dia Mundial da Obesidade e sobre esse importante tema nós conversamos hoje com o Dr. Fábio Pitanga, médico endocrinologista, que atende pacientes que são obesos, que têm esse problema, e a gente vai bater um papo sobre isso. Não só sobre a data, mas tudo que envolve esse importante assunto. Tudo bem, Dr. Fábio? Boa tarde. Olá, tudo bem? Boa tarde. Sempre é um prazer estar colaborando, de certa forma, trazendo alguma informação nesse sentido, né? Por que o sobrepeso, a obesidade representa um risco à saúde das pessoas? Porque até pouco tempo atrás não se encarava muito, né, a obesidade como uma doença crônica, digamos assim, né? O que acontece passou-se a entender dessa forma a partir do momento que começou a perceber que aumentava muito a mortalidade, né? E por que que essas pessoas morriam muito mais fácil, né? É porque aumentava a pressão alta, dava mais chance ao diabetes, distúrbios articulares, então uma série de problemas, né? Que principalmente aumentando muito mais o risco da doença cardiovascular, né? Dando mais chance ao infarto, derrame, dessa forma que começou a haver mais mortes, né? Então, por isso, houve essa necessidade, né, de repente colocar um dia até para chamar a atenção, né, da população como um todo, a importância que tem de tentar manter o controle do peso. A gente sabe que não é fácil, é difícil, tem uma carga genética muito por trás disso ali, né? Mas é nesse sentido que começou a chamar a atenção de que a obesidade é uma doença crônica de alta mortalidade e morbidade e que nem todo mundo é obeso porque quer. Ninguém, na verdade, ninguém quer ser obeso, né? Então, chamar a atenção também nesse sentido de evitar o preconceito, né, contra a obesidade em si, né? Tanto que a gente procura não dizer assim, ah, ele é obeso. Não, ele tem obesidade, né? Certo. Nesse sentido. Bom, você falou, doutor, em carga genética e tem aquela famosa frase, tendência a engordar. Vamos falar um pouquinho da causa da obesidade. O quanto essa tendência a engordar tem de porcentagem aí na causa? Ela é o fator mais importante, assim, em relação à questão de determinar o peso da pessoa, né? E ela é multigênica, digamos assim, não existe um gene único, a gente não consegue determinar. Mas a gente sabe que esse efeito da questão familiar, tendência genética é muito grande. Ah, é um pouco difícil de discernir, às vezes, a questão do que é a genética e o que é a prática alimentar da família ou prática de atividade física, né? Então, a gente também sabe que tem esse lado do fator ambiental, que é a nutrição, o nível da atividade física, que também é muito importante no sentido de também levar à obesidade, né? Mas sabe-se que a carga genética é o fator mais importante. Então, mais uma vez eu reforço, ninguém é obeso porque quer, né? O sobrepeso, a obesidade é um problema que vem aumentando ao longo dos anos, até pelo estilo de vida das pessoas? O estilo de vida ocidental, digamos assim, né, facilitou muito para levar mais à obesidade, né? Por quê? Porque as facilidades do dia a dia, né? Então, principalmente com atividades mais sedentárias, né? Hoje em dia, a gente, até para levantar, para ligar uma televisão, não precisa, basta clicar um botãozinho de controle remoto. Assim como já houveram estudos, por exemplo, que quem tem carro de câmbio automático tem maior tendência à obesidade do que quem tem carro de câmbio manual. Você vê que é uma coisa tão simples, né? Parece que a gente usa tão pouco, assim, é tão pequeno o gasto energético, né, nesse sentido, né? Uhum. Mas são coisas que do dia a dia que foram facilitando. Então, essas facilidades do dia a dia, de certa forma, facilitaram, né, a levar à obesidade. Então aí que tem que ter a consciência, né, de a gente tentar contornar isso de outras formas. É muito gostoso, né, você ter um momento ali de relaxamento, de você ter aquelas facilidades do dia a dia, isso é muito prazeroso. Mas por um lado, a gente também tem que ter essa consciência de tirar um momento para fazer uma atividade física, de tirar aquele momento, assim como escolher o tipo de alimento, né? Então, Uhum. não é fácil, a gente sabe que é difícil, mas hoje em dia tudo com vocês colaborando muito, né? A mídia em si batendo muito em cima,
Isso é muito legal porque daí pelo menos o conhecimento, as ideias principais de como cuidar da alimentação e tal, já está mais fácil, mais acessível, né? Você falou que a obesidade ela vem associada com outras doenças mais graves e além das regras do estilo de vida mais saudável, também tem que buscar um tratamento quando esse problema acontece, né? Sim, sim. Cada vez mais a gente está buscando, né, levar essa ideia de que a obesidade é uma doença crônica que tem alta mortalidade e alta morbidade, né? Não deixar chegar a ficar tão complicado, né? Hoje em dia tem formas de tratamento, tem que ser multidisciplinar, quer dizer, não é só o médico vai resolver, não. Tem que ter o auxílio de uma nutricionista, ou um psicólogo, fisioterapeutas, eventualmente, né, professor de educação física. Então, é lógico, é um grupo, né, isso aí é importante. Quanto mais, digamos assim, cercado de pessoas que podem te auxiliar, melhor. Mas também tem os medicamentos, hoje em dia estão vindo medicações formidáveis, né? Medicamentos assim que são muito fáceis de utilizar, de baixos riscos, né? Porque até pouco tempo atrás os medicamentos eram por tempo limitado, né? Eles não tinham, haviam estudos assim a longo prazo. E tinham mais riscos, né? De pressão alta e outros problemas. Então, os medicamentos mais novos agora não, que são análogos de um hormônio que é mais ou menos para as pessoas entenderem, é o hormônio que a gente libera no intestino depois que a gente já comeu uma certa quantidade. Esse hormônio manda uma mensagem lá para o nosso cérebro dizendo assim, ó, tá bom, já comeu bastante e tal. Então, hoje em dia se desenvolveu bastante essas medicações que são análogos a esse hormônio, mas de uma forma muito mais potente, né? E que essa ação não é só depois que a gente come, ela fica uma ação 24 horas, né? Uhum. Então, ela fica sempre aquela sensação de que está saciada, não precisa comer mais tanto. Então, vai lá, come um pouquinho já, né? Então, isso aí ajudou bastante a baixar bastante o peso, reduzir os riscos de infarto, derrame, dos problemas articulares, né? Pressão alta, diabetes. Então, houve um melhoramento assim por trás de tudo isso ali também. A cirurgia bariátrica, ela é também aliada ao tratamento contra a obesidade? Sim, a cirurgia bariátrica tem aqueles casos, né, quando são bem indicados, que ainda é o tratamento mais potente para perda de peso, né? Então tem aquelas situações em que tem uma obesidade classe 3, que a gente fala, né, que quando a gente calcula o peso pela altura ao quadrado, o índice de massa corporal quando está acima de 40, já mostrou que não conseguiu ter um resultado bom com tratamento clínico, certo, pelo menos 2 anos, né? Ou também aqueles casos, né, que tem um índice de massa acima de 35 kg por metro quadrado. Também quando tem alguma comorbidade, tipo pressão alta, distúrbios articulares e que não teve resposta clínica, são pacientes bem indicados para a cirurgia bariátrica. Também vem tendo, sim, um melhoramento nas técnicas, né? Então, hoje em dia são técnicas de bem menos baixo risco, né? Bem pouco riscos também baixos no sentido de dar carências alimentares, que antigamente dava muito as cirurgias bariátricas. Então, ela tem o seu momento bem indicado e quando é bem indicado, ela tem uma ótima resposta. O acompanhamento médico acima de tudo, porque tem que ser tratado com a devida seriedade devido ao risco que traz, né? Sim, sim. Às vezes acontece, o paciente fez cirurgia bariátrica, passou aquela fase aguda ali dos primeiros 2, 3 meses, daí depois meio que chuta o balde, né? Não pode acontecer, porque daí começam a trazer outros problemas, principalmente enfraquecimento dos ossos, que daí às vezes pode dar muita osteoporose, riscos de anemia, algumas carências alimentares. Então, é importante ter o acompanhamento sempre, né? Não achar que resolveu 100% e que ficou por aí, está tudo certo. De uma forma geral, então, a obesidade deve ser tratada assim como uma doença crônica. A gente falou um pouquinho aqui, tem muito preconceito envolvido também, né? É bom que as pessoas tenham cada vez mais conhecimento sobre isso, né? Sim, sim. A gente levantou muito essa bandeira nos últimos 2, 3 anos, né? A gente olhar pela internet, fala-se muito em gordofobia e tal, mas na verdade é mais no sentido de chamar a atenção, né? Que as pessoas que têm a obesidade não é porque querem. Então, às vezes, também elas têm um problema por trás disso, então não adianta a gente só taxar, dizer assim, aquela pessoa é relaxada, ou não sabe se cuidar e tal, né? Não, ela tem uma série de problemas por trás,
que a própria obesidade vai trazendo, que já é uma carga muito pesada. Então, a gente tem que mais, no sentido de apoiar, no sentido de mostrar que tem tratamento, que tem saída, né? Porque assim como leva mais a pressão alta, diabetes, infarto, aumenta a chance de suicídio também. Depressão, ansiedade, distúrbios emocionais, né? E ela ocorre mais em homens ou mulheres? E gostaria também que, aproveitando o gancho, o doutor falasse um pouquinho sobre a obesidade infantil, porque a gente percebe que a questão dos hábitos saudáveis deve vir desde criança, por incentivo dos pais, da família, né? Isso, a obesidade ela aumentou em todos os níveis da população, né? Criança também, né? Até há uns 20 anos atrás, menos de 5 a 7% da população tinha obesidade. Hoje, adolescentes chega a mais de 20%, né, da população brasileira. Então, chegam em lugares próximo a 25%, quer dizer, cada 4 adolescentes, um está acima do peso. Então, é um problema muito grave, porque de cada 5 adolescentes que são obesos, 4 vão continuar com obesidade durante a fase de adulto. Então, é um problema muito grave para a pessoa e também para o sistema de saúde, né? Porque é toda essa carga que traz por trás da obesidade. Existem fatores, né, que a gente consegue modificar. Então, o nível de atividade física é muito importante, né? O período da pandemia atrapalhou um pouco nesse sentido. Então, agora a gente está vindo, essa turma que passou por esse período da pandemia, no sentido que teve que ficar muito isolado, com pouca atividade física, né? Então, a gente tem que agora retirar um pouquinho, né? Diminuir o tempo de tela, que a gente fala, né? Que é um dos fatores de risco da obesidade. Então, um pouquinho menos de celular, menos televisão, videogame. Mas não é fácil. Não é fácil. E é um assunto delicado porque a gente está falando de um dos maiores prazeres da vida, que é comer, né? E tem as pessoas que perdem um pouco o controle, mas aí tem outros fatores, né? Como o senhor falou, o doutor falou, a ansiedade, né? A baixa estima, e uma coisa vai puxando a outra. Mas eu agradeço pela entrevista, porque é um assunto, como eu falei no início, muito importante da gente debater e refletir. Olha, muito obrigado. Eu que tenho que agradecer, né? Então, sempre é um prazer, no que puder, sempre contribuir. Sempre estamos à disposição.